Esse é um dos temas mais polêmicos em relação à imigração para os Estados Unidos. Quem que nunca ouviu falar que o americano não gosta de imigrante? E será que para eles faz alguma diferença se a pessoa está legal ou ilegal nos Estados Unidos? Ao invés de só fazer pesquisas na internet, eu sondei alguns americanos com quem eu tenho intimidade, perguntei para eles sobre isso. E a verdade é que eu me surpreendi com a resposta que eles me deram. Uma coisa que muita gente se esquece é que os Estados Unidos é um país fundado por imigrantes. E ao contrário de países como o Brasil, por exemplo, que até tem isso, mas numa proporção muito menor, os Estados Unidos foi um país onde as pessoas quiseram vir para cá. Muitas pessoas quiseram vir para cá. Então é natural que quando você conversa com as pessoas, elas saibam qual foi a origem das suas famílias. Às vezes, algumas centenas de anos atrás, porque eles têm isso muito enraizado. É difícil um americano que seja 100% americano, se é que isso existe, né? Todos eles vêm de alguma forma de uma mistura de pessoas de diferentes etnias. E outro ponto que difere os Estados Unidos do Brasil é que os Estados Unidos é um país com uma cultura muito forte, muito global, principalmente no último século, né? E naturalmente as pessoas se identificam com a cultura do país, então muitas pessoas que vêm pra cá já vêm sabendo exatamente o que procurar. E eu noto, não só por coisas que eu vi, mas por pessoas com quem eu conversei, que mudou um pouco do perfil do imigrante, sabe? Antigamente, óbvio que isso não é absoluto, existem várias exceções, mas a maioria das pessoas que vinham pra cá, vinham pra poder construir uma vida melhor aqui. Tinha também aqueles brasileiros que vinham pra poder fazer dinheiro, mandar pro Brasil, comprar um terreninho no Brasil, voltar pra se aposentar. Verdade, tem isso também, mas a imensa maioria das pessoas, elas vinham para mudar de vida, construir um novo futuro aqui. E muitas dessas pessoas já vinham admirando a cultura, vamos pensar nas últimas décadas, admirando a cultura americana e querendo fazer parte da sociedade, se esforçando para aprender a língua e para poder interagir melhor. Só que nos últimos tempos mudou muito, não é mais só o imigrante trabalhador braçal que vem para cá, como era uma imensa maioria das pessoas antigamente, assim como nem todos estão vindo aqui para poder viver o estilo de vida americano. Tem muita gente que está vindo para cá para poder viver igual vivia no Brasil, por exemplo, mas quer viver em dólar. Essa, para algumas das pessoas, é a questão mais importante. Ou para ter a segurança dos Estados Unidos, mas não necessariamente para poder se integrar na sociedade americana. E eu posso falar bastante sobre isso, porque eu já morei em Orlando por bastante tempo, que é talvez a cidade hoje em dia mais popular entre os brasileiros. Se tem um povo lá, é brasileiro. Tem muito venezuelano também, mas tem brasileiro pra caramba. Hoje em dia eu moro completamente afastado, longe de tudo isso, num lugar onde só tem americano. Eu não sei se eu já conheci alguém aqui que não seja americano, pra falar a verdade. Na verdade, conheci sim, conheci uma ucraniana, mas que ela mora aqui nos Estados Unidos desde os 4 anos, ela é médica e, bom, é mais americana do que ucraniana, na verdade. E acontece que eu converso com várias pessoas da minha rua, com vários americanos de diferentes perfis, assim, tem muitos militares que moram aqui na rua, americanos militares mesmo, que prestam serviço ao exército, o cara volta de farda, sai em missão, aquela coisa toda. Eu tentei conversar com eles para poder entender, né, qual que era a visão deles em relação ao imigrante. Óbvio, estão falando comigo, mas são pessoas com quem eu tenho relativa intimidade, com quem eu posso ter uma conversa aberta e polêmica como essa, e eu pude pegar a opinião de diferentes pessoas para poder entender dentro do meu mundo, que é óbvio que ele não representa a totalidade dos Estados Unidos, mas qual que era a opinião daquelas pessoas ali. E o legal é que o que eles me falaram bate muito com coisas que eu já vi pessoas falando na internet, conversando entre si, seja em podcast ou algumas outras coisas, o que me deu bastante base para poder, com a base em tudo que eu vi, em tudo que eu vivenciei, e das pessoas com quem eu convivo, que confiaram em mim, a visão deles, inclusive a visão negativa deles sobre o imigrante, então eu acho que eu tenho uma boa base para poder compartilhar com vocês. Não é um achismo, no céu da opinião de uma pessoa, são anos vivendo nos Estados Unidos, são anos convivendo com um monte de brasileiros, ouvindo de relatos de diferentes brasileiros, até por causa do meu canal, que moram em diferentes estados dos Estados Unidos e compartilhando como que é a realidade em cada um dos estados. E, bom, estou muito confortável que a conclusão que eu cheguei era uma conclusão que vai abarcar a imensa maioria da realidade das pessoas que moram nos Estados Unidos, sejam imigrantes legais ou ilegais. Eu vou compartilhar isso com você agora. E vamos começar direto pelo tema mais difícil. Uma coisa eu posso afirmar: a grande maioria dos americanos não gosta de imigrantes ilegais, principalmente os que vieram pela fronteira. É óbvio que se você for para alguns estados mais de esquerda, você vai ver algumas opiniões diferentes, mas mesmo no grupo da esquerda tem bastante gente que tem essa opinião, sim. Agora, dentro da direita, essa opinião ela é muito forte. Eles não gostam de imigrante ilegal que cruzou pelo México
para entrar nos Estados Unidos. A ideia, e eu ouvi isso de pessoas, a ideia de que a pessoa, ela cruzou a fronteira, quebrando a lei, burlando o sistema para começar o relacionamento com o governo americano, é abominada por muita, mas muita gente, eu arriscaria dizer, uma imensa maioria da população americana. Lembra que o americano ele é um povo muito certinho, né? É um povo que na sua imensa maioria respeita muitas regras e que gosta das coisas assim, bem preto no branco, sabe? Então, a ideia para eles de que alguém comece um relacionamento burlando o sistema e tentando usar, cara, artimanhas para poder permanecer aqui, olha, assim, definitivamente é rejeitada por muita gente e a verdade é que eu entendo completamente a visão deles, né? Eles se preocupam muito quando eles olham para alguém que vem pela fronteira e saber se essa pessoa é um criminoso que entrou no país porque não conseguia entrar por vias legais e a única forma que ela tinha era pela fronteira. E uma coisa que eu achei curiosa é que das conversas que eu tive, teve uma que me chamou muita atenção, que foi uma vizinha que ela tem 10 irmãos, é super americana, assim, família tradicional dos Estados Unidos. Desde antes da independência americana, a família dela já estava aqui, então assim, vem de uma raiz tradicional muito forte. Uma família que faz homeschooling, não vacina os seus filhos, enfim, sabe assim, tem uma visão bastante particular de mundo. E eu pude conversar com ela sobre isso. E ela me contou 2 casos muito interessantes. Um é de um irmão dela que casou com uma moça da África e foi um drama em relação à questão da legalização dessa moça. Ela me contou que eles tiveram que viajar para a Europa, ela teve que ficar não sei quanto tempo lá para depois voltar para os Estados Unidos. Ela não sabia explicar o que era exatamente, que tipo de visto que era, mas eles vivenciaram um drama em relação a isso daqui para poder fazer com que ela chegasse ao green card a partir do casamento. E ela achou um absurdo a complexidade disso, dado que ela estava casando com um americano. Ou seja, uma moça de uma família mega tradicional americana, totalmente indignada com o fato de que uma pessoa que estava casando com um americano, uma mulher, ela estava passando por tanto perrengue assim para conseguir chegar na sua residência permanente. E ela contou para mim também sobre um outro irmão que ela tem, que casou com uma moça que estava vivenciando um processo migratório longo e bem caro durante muitos anos já. Ela ficou abismada com os valores que foram gastos, com o tempo que levou, dada a capacitação que essa moça tinha e quão útil ela era para o país e como que ela estava bem aceita no mercado americano, etc, que ela falava a língua e que tinha isso, aquilo, mas como foi difícil para ela que queria fazer tudo certo poder chegar à residência permanente também. E lembra que eu tô falando de uma família que, assim, convive com a minha família, que somos imigrantes e que falamos inglês, mas não falamos tão bem assim quanto a gente gostaria. Mas eles vêm aqui em casa, eles passam aniversário com a gente aqui, eles nos convidam para casa deles. Inclusive numa rua só de americano, tem uma ou outra imigrante que é casada com um americano, mas nessa rua tem um certo grupo que se uniu e sabe onde que vai ser o Thanksgiving deles? O dia de ação de graças? Vai ser na minha casa. E quem decidiu foram eles. Eles olharam e falaram, cara, a sua estrutura vai ficar legal, aqui a gente vai fazer na sua casa, tá bom? Eu falei, pô, legal, beleza. Então assim, a gente tá falando de pessoas militares, de famílias tradicionais americanas, que estão vindo na casa de um imigrante, de uma família imigrante, e estão trazendo seus filhos, e estão vivenciando isso daqui. Essa vizinha mesmo, quando ela tem alguma emergência com um dos filhos que ela tem, e ela precisou levar ela para o hospital recentemente, ela deixou os outros filhos comigo e com a minha esposa. Então, olha o grau de confiança. Isso mostra que o problema ele nunca foi com o imigrante. O problema é com as pessoas que fazem coisa errada. Isso vale para qualquer área da vida. Não importa se é um imigrante, não importa se é um próprio americano. Pessoas que fazem coisas erradas não são bem vistas pelos outros. E quando você tem, então, um imigrante que faz coisa errada, que não se integra na cultura, que não se esforça para falar a língua, essa pessoa tá querendo demais, né? De exigir que as pessoas recebam ela de braços abertos e tratem ela de forma maravilhosa. Mas eu posso falar que a minha família faz essas 3 coisas e nós somos extremamente bem tratados por absolutamente todo mundo com quem a gente se relaciona. Eu vou te dar um exemplo prático, tá? O filho mais velho dessa família, ele tem 8 anos. Um dia desse ele tocou a campainha aqui em casa no meio da semana, veio todo empolgado. Ele tem aula de CC, Classical Conversation, alguma coisa assim. É uma vez por semana e ele veio contar que nessa aula de CC, lembra que são famílias que fazem homeschooling, tradicionais, americanas, eles estavam aprendendo sobre outros países e foi a semana de aprender sobre o Brasil. E aí ele veio contar a música que ele aprendeu sobre a independência do Brasil. Ele bateu na minha porta para poder me contar, super feliz com o fato de que ele aprendeu mais sobre o Brasil. E assim, eles perguntam sobre a nossa cultura, eles se interessam, eles compartilham coisas da cultura deles também, eles gostam dessa troca, sabe? Você vê a curiosidade, assim, pô, quero saber mais sobre como que é lá. E aí me conta, o que tem de legal lá? Um dos vizinhos, por exemplo, recentemente, ele estava aqui em casa junto com a esposa dele pro aniversário da minha esposa, com a filhinha dele, e a gente começou a conversar sobre o UFC. Esse cara, ele é um militar, ele serve, então ele vai fardado, volta fardado, ele sai pra missão, passa semanas fora, volta. Esse cara, esses dias, ele me chamou pra poder assistir o UFC na casa dele, entendeu? Ele precisava fazer isso? Não precisava, mas eu tô aqui integrado na cultura, eles sabem que eu sou uma pessoa do bem e, cara, eles me recebem de braço aberto e, assim, eu não tenho absolutamente nada de ruim para poder falar. E agora, essa questão da dificuldade para imigrar é um ponto que eu vejo em comum em relação a todos eles, assim.
todos eles lamentam o quão difícil é para a pessoa que quer fazer a coisa certa. Agora, é inegável, eles não gostam de quem vem pela fronteira. Inclusive, uma moça com quem eu estava conversando, ela estava compartilhando comigo, ela falou, eu jamais confiaria em alguém que eu soube que veio cruzando a fronteira. Eu não confiaria nessa pessoa, eu não iria querer ter contato com essa pessoa, eu não iria querer ter proximidade com essa pessoa. Ela olhou no meu olho e ela falou isso. Um outro ponto interessante é que a ideia de pessoas que vieram legalmente, pegaram um avião, vieram aqui, apresentaram passaporte com visto, foram aceitos e que deixaram o status cair também não é uma coisa que eles gostam muito, porque essa pessoa ela teve a oportunidade de ter uma vida certinha com a lei, e ela escolheu não fazer isso e ela vive à margem da lei. Então isso também não é bem visto por eles. Agora, o problema ele vem agora, né? Não é fácil para um americano olhar as pessoas na rua e saber quem é quem que veio pela fronteira, quem que não veio, quem que tá com status, quem que não tá. A pessoa ela não anda com uma plaquinha na cabeça. E isso causa um problema que muita gente não entende, que é as pessoas que fazem coisas erradas, elas acabam prejudicando a imagem de quem tá fazendo tudo certo. Agora, apesar disso e apesar de entender que eles não têm como saber quem é quem, eu vejo eles sendo extremamente amigáveis com todo mundo, extremamente bem atenciosos, até que eles entendam que aquela pessoa ali, ela não está dentro dos critérios do que eles consideram correto, que é o que a lei determina de fato, que é o correto, né? Não é o que eles consideram, é o correto, a verdade ela existe. E uma coisa que facilita muito em diferenciar grupos, óbvio que isso não é absoluto, mas eu vejo que pessoas que se esforçam para fazer a língua, não estou falando que tem inglês fluente ou nativo, não, pessoas que se esforçam para falar a língua, se esforçam para entender e respeitar a cultura, e se esforçam para poder integrar, que não ficam fechados ali num grupinho de pessoas do seu próprio país, ouvindo música alta, com a janela baixa e etc. Essas pessoas são super bem tratadas e eu realmente assim não tive problema, não ouço relatos de pessoas que tiveram problema, sempre tem aquele um caso, mas tem fulano de tal que estava em tal estado e não sei o que, sei lá, vou falar assim de 400 pessoas, eu devo ter ouvido umas 2 ou 3 histórias de algum potencial preconceito, mas dentro de um contexto onde existem pessoas ruins no mundo e não necessariamente foi preconceito, pode ter só sido uma pessoa que teria sido grossa com alguém, com essa pessoa sendo americana ou não. Então assim, estatisticamente é muito pequeno. Então para você que está vindo para os Estados Unidos legalmente, fazendo tudo certinho, fica tranquilo, cara, assim, tira essa preocupação da sua cabeça, vai viver sua vida normal. As pessoas se pautam muito por isso, mas tal estado é assim, tal estado é assim. Cara, gente boa e gente ruim tem em todo lugar, mas esse povo é um povo extremamente simpático. Eu tava viajando com a minha esposa esses dias, levamos meu filho pra competição e nós aproveitamos para conhecer alguns lugares diferentes. E assim, a cordialidade das pessoas é a coisa mais impressionante do mundo, coisa que eu não vi no Brasil a minha vida inteira. Os caras são muito legais e não tem o que falar, assim, o americano é um povo gentil, é um povo educado, é um povo que respeita muito seu espaço, é um povo que não é invasivo, que não vai, sabe, não é exagerado, ele é um povo muito contido, muito respeitoso, ele é um povo curioso, é um povo muito simpático também. E o legal é que você não precisa ficar só me ouvindo falar sobre isso, você pode vir aqui viver essa realidade e ver com seus próprios olhos o que eu tô falando. E eu tenho uma empresa que pode te ajudar com isso. A minha empresa ela chama Move Vistos, nós somos a melhor empresa de vistos americanos do Brasil. Nós ajudamos pessoas a virem para os Estados Unidos, seja para passear, onde você vai poder ter contato e sugestão, não fica só na Disney, pelo amor de Deus. Esse lugar é maravilhoso, o interior é muito melhor do que as grandes cidades. Então você pode vir passear, pode vir fazer compra, a gente pode te ajudar com isso. Você pode vir estudar, enquanto você estuda, você está morando legalmente no país. Pode vir para estudar inglês, que tem muito pouco pré-requisito. Pode vir para fazer uma faculdade e poder chegar, inclusive, com relativa facilidade a oportunidades de trabalho desde o início da sua jornada aqui nos Estados Unidos. E a mentoria da minha empresa é literalmente a coisa mais completa que você pode imaginar. Tem tudo o que você precisa para que você não tenha que se preocupar com nada e para saber que você tem uma empresa que vai disponibilizar uma pessoa para te acompanhar do início ao fim da jornada, com tudo quanto a estatística dos nossos clientes anteriores, para não só te dar a melhor experiência possível, mas para poder aumentar ao máximo a sua chance de aprovação. E que você vai, depois de toda a mentoria, passar por uma simulação de entrevista extremamente complicada, que vai te preparar para o pior cenário. E quando você for para sua entrevista com a gente consular, você vai estar relaxado, sabendo que você vivenciou a pior versão possível de uma entrevista com a Move Vistos. Isso vai te dar uma paz de espírito para poder levar a sua verdade, a sua melhor versão para a entrevista com calma e tranquilidade, sem medo de que alguém te coloque contra a parede e pelo nervosismo da situação você acabe vacilando ali, falando alguma besteira por engano. Se você também está nos Estados Unidos e eventualmente quer fazer turismo por mais tempo ou quer mudar de status para estudar, fala com a gente também. Para todos esses casos, aqui na descrição vai ter um link, clica, preenche um formulário que rapidinho meu time te manda um WhatsApp para poder conversar com você, entender sua realidade e te trazer qual que é a melhor solução.
Esses vistos são portas de entrada para você viver uma experiência nos Estados Unidos e depois disso tudo pode acontecer, a vida é muito dinâmica e você pode acabar se apaixonando por esse país, quem sabe. Então é isso, eu me chamo Cristiano, obrigado por estar acompanhado até o final. Aproveita e se inscreve no canal, mas não esquece, vai lá na Movie Vistos e fala com o meu time que vocês não vão se arrepender, beleza? Inclusive eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo que fala sobre como que você pode morar rapidamente nos Estados Unidos de forma legal, ter o seu visto e vir vivenciar essa experiência rapidinho, sem precisar esperar tanto, beleza? Clica aqui, assiste lá, um abraço e até mais.